Estou com umas varizes grossas e queria saber se elas podem sangrar. Se isso acontecer, o que devo fazer? Então, as varizes, elas não sabem diminuir de tamanho, né? Elas só sabem aumentar. Progressivamente, as varizes vão aumentando. E quando elas vão ficando muito grossas, imagina uma bexiga, um balão de soprar. Você pega a bexiga, né, vazia e vai soprando. Vai soprando, soprando, soprando. Cada vez mais, você já viu que a parede daquela bexiga vai ficando fininha? Cada vez mais transparente, até que ela estoura. As varizes é alguma coisa semelhante. Quanto mais elas vão crescendo, 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 mais perto de romper elas se tornam. Tá bom? Então, às vezes, alguma batidinha, alguma coceira que dá ali em cima delas, ou às vezes você está numa piscina e a pele fica mais úmida e fininha, tudo isso favorece o rompimento, né, da parede daquele vaso e o sangramento. Esse sangramento não costuma ser um sangramento forte, tá? Porque as veias, elas não têm pulso igual nas artérias. O coração não dá tanta pressão nas veias, dá mais pressão nas artérias. Então esse sangramento geralmente é autolimitado, ou seja, ele encerra sozinho. Mas o que eu recomendo? Que você não fique olhando ele não. Pega uma gaze de preferência, né? Mas se você não tiver gaze, um paninho bem limpinho, seja uma toalha pequena, uma toalha de rosto, faz uma compressão bem no pontinho que está sangrando. Tá? Não adianta você amarrar uma toalha de banho gigantesca em volta da perna inteira e não fazer pressão naquele ponto que está sangrando, porque a toalha só vai ficar absorvendo sangue. A compressão que ajuda a parar. Tem que ser feito com um paninho limpinho, tá bom? Para não levar bactéria e sujeira para aquele buraquinho ali onde está saindo sangue. E colocar outras substâncias como sal, açúcar, café, nada disso é recomendado não, tá bom? O ideal é você lavar aquela área, higienizar, tá higienizada, pega de novo um paninho limpinho, uma toalha de rosto limpa, uma gaze estéril de preferência, faz uma compressão bem no ponto que está sangrando. Geralmente para em casa mesmo, não precisa ir no médico, mas se isso não acontecer, né, tem pessoas que às vezes tomam anticoagulantes, remédios para ralear o sangue, essas coisas, aí essas pessoas têm mais dificuldade. Então o principal é não ficar olhando, tentar fazer o sangramento parar com medidas simples e se isso não acontecer, procura o médico imediatamente, tá? Raramente a gente tem complicações mais graves, mas claro que existem aqueles organismos mais debilitados. Então evitar a perda de sangue, né, principalmente para pessoas mais velhas, com problema cardíaco, essas coisas, não fica olhando para aquele pontinho, porque ele pode até parar sozinho. Mas se você der uma ajudinha, uma compressão no local, né, de leve, claro que uma compressão, né, delicada, uma compressão que ajude a parar o sangramento, não é apertar com força excessiva até machucar, nada disso não. Então, pode sim, varizes podem sangrar, e se isso acontecer, essas medidas simples podem ser necessárias e ajudar o sangramento a parar, estancar. Se isso não acontecer, né, procura o médico imediatamente, um pronto-socorro, um auxílio emergencial, para você poder ter ajuda. Trombose só dá na perna? Na verdade, não. Qualquer veia do corpo pode ter um evento trombótico, pode ter uma trombose. É mais frequente na perna. Por isso que às vezes tem pessoas que acham que só dá na perna, mas não. Tem veias no braço, elas podem dar trombose. Tem veias na barriga e no peito, né? Podem dar trombose. Tem veias dentro da cabeça, podem dar trombose, né? Então qualquer parte do corpo onde existe uma veia, em todo o corpo existem várias veias, pode acontecer trombose. Mais frequentemente, né? Não vou lembrar aqui agora a estatística, mas com certeza mais de 50% dos casos é na perna, tá bom? Então por isso que às vezes a gente tem a impressão que trombose só dá na perna, mas não, é porque ali, né, talvez aí por alto 70, 80% dos casos das tromboses seja na perna, né? Mas não quer dizer necessariamente que a trombose só dá na perna, tá bom? Então qualquer lugar do corpo pode ser acometido, mas é muito mais comum que seja nos membros inferiores. Qual o jeito correto de usar meias elásticas? Então, as meias elásticas, o jeito certo, né? Vamos lá. Primeira coisa, colocar ela no período matutino, pela manhã, logo após eu acordar. Claro que se você gosta de tomar um banho, né, pode tomar seu banhozinho e coloca depois. Mas se você puder colocar o mais breve possível, até mesmo antes de sair da cama, também tá valendo. Meia boa é a meia na perna, é usar ela.
Não é deixar ela na gaveta, não. Então, mas o vendedor falou que eu tenho que colocar assim que eu sair da cama. Não, é o melhor, mas se você quiser, às vezes, tomar um banho antes, né, toma seu banhozinho e coloca em seguida. Então, a forma correta de usar é colocar o mais breve possível, assim que a gente acorda ou depois de realizar alguma atividade pela manhã. Usa no período diurno, tá bom? E tira no período noturno, à noite. Chegou do trabalho, já não é aquele período que você vai ficar muito em pé ou muito sentada, né? Vai chegar em casa, ver uma televisãozinha, jantar. Nesse momento já pode ser sem a meia. Agora, às vezes eu sou vigilante, trabalho à noite. Então, a meia para você é para usar nesse período. O que eu quero deixar de recomendação é que não é para usar ela dormindo. Eu já tive paciente, por exemplo, né? Talvez por falha minha que não expliquei, usou para dormir, usou à noite, achou que era para esquentar a perninha, que aquilo agia dormindo, mas não. A meia, ela na verdade é para usar naquele período onde você está em maior atividade, principalmente nos períodos onde você vai ficar mais tempo em pé ou mais tempo sentado. Então coloca de manhã, realiza suas atividades normais durante o dia, chegou no final do dia você já vai dar uma desacelerada, já vai começar a pensar em, né, a descansar, aquelas atividades em casa mais tranquilas à noite, aí você já pode ficar livre da meia. Não é para dormir com ela, porque esse não é o propósito dela, não. Essa meia de compressão, a meia de variz, a meia elástica, é para usar no período do dia de maior movimento. Claro que se você for uma pessoa que trabalha no período noturno, vigilante, às vezes frentista de posto que fica na madrugada acordado, policiais, né, que fazem patrulha à noite, aí nesses casos é o período, né, da noite, mas por conta da sua atividade ocupacional, do seu trabalho. No público geral, né, para quem trabalha durante o dia, esse que é o período melhor. Então lembrar do período que você está que você faz mais atividade, está mais ativo, e esse é o período para usar a meia. Período noturno, tira para dormir, tá bom? Então a meia de variz, a meia elástica é dessa forma que é a forma correta de usar. Quem tem trombose pode fazer alguma atividade física? Depende do período que você está. Imediatamente após sentir o desconforto na perna, procurar auxílio, fez o diagnóstico de trombose, então nesse período é recomendado um período de maior repouso, tá bom? Porque você começou a tomar remédio agora, às vezes foi até internado, ou pode ter sido recomendado ir para casa, enfim. Então logo nos primeiros dias ou primeiras semanas, é recomendado maior período de repouso, tá? Com o passar do tempo, você está tomando o remédio certinho, a perna já não dói nem incha mais tanto, não sente tanto desconforto, né? O remédio já chegou no sangue em níveis terapêuticos, está fazendo o uso correto. Aí é importante que você converse com o seu médico quais atividades você já pode realizar. Tá bom? Então o repouso para quem tem trombose é um repouso relativo. Nos primeiros dias um pouco mais rigoroso, né? Em alguns casos até mesmo um repouso absoluto, mas com o passar do tempo, com o passar do tratamento e melhora dos sintomas clínicos causados pelo trombo, né? Principalmente naqueles períodos onde o remédio já está agindo, a pessoa já está mais ativa, sem sintomas, sem sentir mais nada, aí nesse momento já é o momento que você pode sim começar a realizar até mesmo atividades um pouco mais agitadas, como uma natação, como um pilates. Agora, esportes radicais, né? Não sei se alguém já está pensando nisso com a trombose, por exemplo, bungee jump, pular de paraquedas, não, aí já é talvez, né? Eu acho que não seja tão recomendado, talvez já é um pouquinho demais, né? Até pelo fato de você poder se machucar, tá tomando anticoagulante. Então acho que isso aí poderia ser para um segundo momento, para quando a gente terminar o tratamento. Mas uma natação, até mesmo pilates, ou uma atividade aeróbica que seja supervisionada, para quem já está na fase tardia, quase, né, uma fase mais avançada do tratamento de trombose, se o médico liberar, né, porque depende de cada caso, já devagarzinho já pode começando a realizar essas atividades. Por que dá mais varizes nas pernas? Porque a gente fica em pé, né, muito tempo, ou até mesmo sentado muito tempo, e no pé o sangue tem mais dificuldade para voltar. O sentido certo do sangue na veia é do pé em direção ao coração. Então quando a gente está em pé com as perninhas para baixo, ou até mesmo sentado, mas com as perninhas para baixo,
esse sangue ele precisa retornar e a gravidade empurra ele para baixo de volta, entendeu? Por isso que as varizes elas só acontecem mais nas pernas. Pode acontecer varizes também, né? Aquelas veias na testa, veias nas mãos aumentadas. Às vezes a pessoa tem alguns vasinhos perto do nariz, perto da boca. Mas o local mais acometido é nas pernas por conta disso. Também, com o passar da idade, do tempo, né? A pessoa vai ficando de mais idade, vai tendo um pouco mais de atrofia muscular, os músculos da perna vão ficando mais cansados, dificulta ainda mais o retorno venoso, tá bom? Então, pelo hábito da gente ter... pelo fato da gente ter hábitos de vida, né, como ficar várias horas do dia na mesma posição em pé ou sentado, mas por longos períodos, isso dificulta o retorno venoso, porque a veia tem que trabalhar contra a gravidade, e por isso que a gente tem mais varizes nas pernas do que em outras partes do corpo. Tá legal? Então esse é o principal motivo. Tenho varizes há mais de 30 anos, mas parece que está começando a abrir uma ferida na minha perna. Preciso procurar um médico de varizes? Precisa sim, é muito importante você procurar, porque as varizes, né, elas levam a veia, tá? A veia normalmente ela carrega o sangue do pé, né, em direção ao coração, que a gente chama de retorno venoso, e esse sangue é um sangue rico em impurezas, pobre em oxigênio, tem muito gás carbônico ali, e a varizes nada mais é do que uma veia que está trabalhando de forma errada. Ela não está deixando o sangue retornar, porque ela dilatou e ela não consegue fazer a função dela de forma adequada. Então esse sangue acumula na perna. As varizes, né, já viu que as varizes vão ficando inchadas e cada vez mais grossas? É o sangue que vai ficando acumulado ali. E esse não é um sangue que era para estar ali acumulado, era para ele estar voltando para o coração para circular de volta pelos pulmões, pelo corpo, para dar dinâmica. Por isso que chama circulação, que o sangue fica circulando no corpo e é esse movimento, né, que permite que ele navegue pelo corpo e faça o seu papel, né, levar o oxigênio dos pulmões para a perna, levar depois o gás carbônico da perna para os pulmões para ser oxigenado e um ciclo contínuo. Então, o último estágio dos problemas de varizes, né, um estágio bem avançado, igual você mencionou na pergunta que tem 30 anos que tem varizes, é a abertura de feridas, porque são um sangue parado ali rico em impurezas, e essas impurezas vão às vezes manchando as pernas, pigmentando, ficando com aquela perna escura, castanha, e em último caso, né, o último estágio, aparece feridas, que é a úlcera varicosa, entendeu? Então é importantíssimo você procurar um médico de varizes antes que essa úlcera se alastre, cresça, pegue grande parte da sua perna, porque se você tratar isso precoce, a úlcera ainda está pequena, é lógico que é mais fácil tratar, cicatrizar uma úlcera pequena do que uma úlcera grande, né? Raciocínio lógico. Então eu acho que sim, pode ser dessas varizes, acho que você deve procurar o quanto antes que essa úlcera aumente. Não é que pode ter, né, várias outras causas também que estão relacionadas com essa úlcera. Existem outras feridas na perna de outras causas. Mas se você já relatou que tem varizes há 30 anos, então tem grande chance delas serem culpadas sim, ou pelo menos estarem colaborando. Então procura um médico, um angiologista, ele vai saber te orientar, tá? Para ver se nesse momento você precisa tomar remédio para veia, precisa fazer algum procedimento nas veias, nessas varizes, ou te orientar também com relação ao curativo, qual é o melhor curativo que você pode fazer para ajudar a melhorar essa ferida. Então a resposta é sim, você tem que procurar um médico o quanto antes para poder fazer esse diagnóstico, ver se realmente essas varizes podem ser responsáveis por essa úlcera e qual o melhor tratamento, seja ele qual for. Seja ele remédio, seja ele aplicação, seja ele laser, seja ele cirurgia, seja espuma, qualquer um. Mas procura sim, não deixa isso piorar não.